Nós estamos no segundo bloco do Educação discutindo mensagens de livros que trazem histórias que ensinam e que são uma boa dica de leitura para você, seu filho ou aluno. Vamos lá, agora você tem que responder, Agora hein? sim. Esse lado Agora selvagem sim. aí, sua mãe. Minha mãe. Eu percebo muito esse lado feminino, às vezes, quando eu reproduzo algumas coisas que eu via a minha mãe fazendo. Algumas atitudes, algumas maneiras de enxergar o mundo. Porque a gente, só fazendo uma pausa, quem está sintonizando agora na TV Alerj, o que a gente está falando é da mulher selvagem. A gente está falando do livro Mulheres que Correm com Lobos, e eu estou perguntando para eles assim, onde está essa mulher selvagem dentro deles? E aí, o que você reproduz da tua mãe, dessa mulher selvagem? Do lado selvagem da mulher que é a sua mãe. Eu acho que a mulher, quando entende, né, a sua função social, ela pode, porque a mãe é educadora, né? E a minha mãe, ela me educou de uma forma para que eu não fosse um homem machista, por exemplo, para que eu fosse um homem que respeitasse o espaço da mulher. E aí, dessa forma, eu vejo que essa educação que a minha mãe me deu e a maneira como ela me apresentou para o mundo fez toda a diferença, fez com que eu me sentisse à vontade, inclusive, para expressar o meu lado feminino. Não tem problema de sentar assim, sabe? Eu não tenho problema de expressar as minhas fragilidades, eu não tenho problema de mexer os meus braços e de rir e de ser sensível e de chorar quando for necessário. Então, eu percebo muito que isso vem da educação que minha mãe me deu, que não foi repressiva nesse sentido. O resto da família não, né? Se a gente for falar de pai, de tio, de avô, foi muita repressão. Mas assim, por parte da minha mãe, eu tive essa possibilidade de explorar esse lado também. Ou seja, sua mãe era uma mulher bem selvagem nesse sentido, nesse sentido, sim. E a minha mãe, ela é um exemplo para mostrar que nós somos feminino e masculino ao mesmo tempo. Nós temos esses dois lados. A minha mãe, ela, ao mesmo tempo, tinha um lado masculino muito forte, assim, muito presente. Eu cresci sem pai, então eu conseguia ver nessa mulher um homem e uma mulher ao mesmo tempo. E isso fez muita diferença na minha educação, porque hoje eu também tenho esses dois lados muito fluidos em mim. Vamos lá, Kika, que eu quero passar para o livro da Fernanda, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui, com força, né, Fernanda? Vamos lá, Kika. Lado selvagem da Kika, onde é que você encontra a sua mulher selvagem, a sua mulher mais ligada às questões da natureza e da liberdade? Lendo e conhecendo a Clarissa, né, com esse livro e com Ciranda das Mulheres Sábias, esse lugar selvagem, né, vem nisso que eu já tinha falado anteriormente, né, que é esse mergulho nessa espiritualidade, nesse lugar intuitivo, nas artes, na poesia, na música. Ela fala muito desse lugar de se envolver com essa atmosfera, né? E eu me identifico bastante com isso, né? No momento que eu me coloco realizando isso que ela, né, indica pra gente, se envolve com a música, se envolve com a poesia, é que eu deixo aflorar, eu sinto que deixo aflorar esse lugar mais selvagem e natural e sem ser oprimido, né? Dessa mulher que existe dentro de mim, assim. Então, para mim tem esse universo, assim, essa relação, esse contato com a natureza. Quando a Fernanda fala dessa força que vem do útero, ela relaciona muito essa força que vem, né, do nosso útero, que o útero, ele é o chakra da criação, ele é o chakra da reprodução, e a gente faz isso com a contação de histórias, e eu faço isso com teatro, com cinema. Então esse lugar meu que faz é o meu lugar selvagem. Opa, delícia, já vi coisas que você fez maravilhosas. Contação de histórias, enfim, e também cinema, né? Cenas de novelas, participações, muito bacana, parabéns. Também. Parabéns. Vamos para o teu livro, que eu acho que tem tudo a ver com mulher selvagem. Uma mulher que pega essa força e luta por uma causa. Mostra a capa pra gente, é do Eduardo Galeano. Aqui, Mulheres. E então, escrito por um homem, mas é um homem também latino-americano, né, um escritor uruguaio, e ele tem, assim, na força da escrita dele, uma denúncia muito forte das opressões, né, e aí tendo
trazendo também um pouco as opressões vividas aqui no nosso continente, né? Está sempre conectado com os povos indígenas também. Ele traz muito tem um livro super conhecido dele que se chama Veias Abertas da América Latina. Então como homem, né, como escritor, o Eduardo Galeano acessa, né, esse lugar das opressões, né, e da dominação, né, do dominado, da dominação e das injustiças também. Então, ele se sentiu autorizado e muito bem recebido, um livro que fala sobre as mulheres através dele. Então, quer dizer, uma outra visão de homem que o Anderson tinha falado. Realmente, a maioria é aquela visão opressora, mas o Eduardo traz uma visão diferente. Das mulheres que são citadas no livro, qual foi a história que mais te impactou, Fernanda? Então, algumas mulheres são anônimas, né? Outras são conhecidas, como Isadora Duncan, né, que ele narra aqui a história quando, em 1916, a Isadora Duncan totalmente... ela estava enrolada com a bandeira da Argentina, somente com a bandeira, nua por baixo, descalça, sem maquiagem, e ela dançou, né, o hino nacional da Argentina. E foi incrível essa imagem maravilhosa, só que foi altamente reprimida, né? Assim, então também ele fala dessa mulher que é uma bailarina que na época já era muito consagrada, que tinha dançado nua também na França, só com chale e tal. E Pô, na América... Tá falando de 1916. 1916. Então, uma mulher que tem uma força que traz, né, a nudez poética também, assim, artística, com uma força, com uma propriedade muito grande, né? A gente passou por um período muito grande de liberdade, de dessexualização do corpo, né? Porque o corpo está sempre, de uma certa forma, vem sendo sempre sexualizado, e a proposta dela não era sexualizar o corpo, e sim dançar o corpo com o corpo. E agora a gente também volta aí, também estamos em meios de possíveis repressões, né? Voltando aí um pouco com uma repressão ao corpo, né? De uma forma geral. Eu vou puxar o livro do Anderson, porque é muito engraçado aqui. A gente acaba... Eu chamo os meus convidados, eu dou liberdade para os meus convidados. Ó, tragam uma obra que vocês gostem e vamos falar dessa obra. E toda vez que a gente vai falar de obras aqui... acontece uma sincronicidade que eles acabam escolhendo obras que uma vai puxando a outra. E eu queria parar nesse ponto contigo, Fernanda, porque aí depois a gente bota todos os livros na roda e vamos continuar o papo assim. Mostra o teu livro, porque o teu livro fala de vida, de continuidade da vida, dos desafios da vida, que tem tudo a ver com o livro da Fernanda, que fala sobre os desafios que essas mulheres tiveram ao longo da vida e as causas pelas quais elas lutaram. Teu livro é um livro mais para criança? Qual faixa etária que você diria assim? Você vai encontrar esse livro na seção infanto-juvenil, mas é um livro que eu indico para todos. É um livro muito emocionante. Ele chama Fico à Espera. É escrito por um suíço, que é o David Cali, e é ilustrado por um francês, que é o Serge Bloch. Eu apelidei esse livro carinhosamente como Fio da Vida, porque é um livro que... só pela capa você já percebe a delicadeza, né? Ele tem o formato de um envelope de carta, né? Tem o selo aqui, e a carta já tem essa referência à espera, né? Fico à espera de quê? E aí quando você vai abrindo, quando você vai manipulando esse livro, a gente percebe uma escolha muito inteligente do ilustrador, que é a simplicidade dos traços. Tem aqui esse menino esperando alguma coisa. E tem esse fio de lã que vai percorrendo toda a narrativa. É o novelo da vida se desenrolando? É um novelo da vida se desenrolando. E aí a gente percebe ao longo da história que é contada nesse livro que o novelo ele pode ser muito grande, tem muita coisa para desenrolar, mas em alguns momentos esse novelo ele pode se romper antes que a gente esperasse, né? E aí você está falando da morte física ou da morte de algumas coisas na nossa vida? Tem a metáfora, né, para essas possíveis mortes espirituais, mas também para a morte física, que inclusive acontece aqui uma morte física no livro, e ela é tratada de uma maneira muito leve. Eu já contei muitas vezes essa história para crianças, e quando a gente chega no momento da morte, o escritor, o ilustrador, ele resolve de uma maneira tão leve, tão poética, que mostra pra gente que a morte, ela faz parte da vida. Faz parte da vida. É mais uma etapa.
e que não precisa ser escondida e que não precisa ser super valorizada, super pesada, né? Esse livro ele vai mostrando várias fases da nossa vida, né? Você acha Ele que é é bem- interessante para a criança, para o pré-adolescente que está se desenvolvendo, entender, de repente, conteúdos que a família, por, de repente, até falta de noção, de instrução, colocam muito peso? Muito peso. Exatamente. Tem um momento aqui, por exemplo, que é um momento de guerra. Ele é um jovem, aí ele acaba de conhecer uma menina, se apaixona por ela. Esse é o momento em que eles estão se apaixonando. Aí eles na fila do cinema, a fila é o fio, né, da vida. Aí eles se encontram, se paqueram, etc. E de repente ele é chamado para uma guerra, porque ele é jovem, o país está em guerra e ele vai para essa guerra. Só que quando ele chega nessa guerra, ele é atingido. E aí E olha ele o fica fio lá, ali. olha o fio aqui, quase se rompendo, porque agora ele tá doente lá, tá atingido pela guerra no hospital. Enfim, vão acontecendo muitas coisas, depois eles se casam, têm filhos. Você vai vendo que a vida, ela passa muito rápido. Assim como eu estou passando as páginas desse livro, a nossa vida vai passando muito rápida. E o que a gente faz com essa efemeridade da vida, com essa rapidez? Como a gente lida com todas essas situações? Se a gente traz peso, essas situações vão ficar cada vez mais pesadas. Agora, se a gente trata com mais leveza e Então, com que seja leve esclarecimento... enquanto dure. Enquanto dure, exatamente. Fernanda, aí vou voltar para o teu livro. Outra personalidade que esse novelo aí te envolveu e que você se sentiu assim, completamente identificada com uma luta de uma dessas mulheres que são descritas aí. Então, falando em leveza, eu tenho uma história que eu acho que ela é muito legal, que se chama O Riso, né, que o Eduardo Galeano traz, que é um guerreiro que vai descansar na sombra de uma árvore. Um morcego está em cima dessa árvore, olha para ele, quer se relacionar com ele, mas não sabe falar a língua daquele guerreiro. E então ele começa a mexer as unhas o morcego começa a mexer as unhazinhas e vai fazendo um carinho na cabeça do guerreiro. E o guerreiro começa a rir. E aí o morcego entende que a relação tá boa, né? Que ele tá gostando, que o papo tá bom. E ele vai fazendo a cosquinha na cabeça, no rosto e tal. Aí o guerreiro levanta, começa a rir, e de repente ele ri tanto, gargalha tanto que cai no chão. E fica enfraquecido de tanto gargalhar. A aldeia toda sabe, fica sabendo, os guerreiros fortíssimos ficam sabendo e acham um absurdo. Fazem uma assembleia e decretam que o riso estava proibido naquele local para homens. E que somente as mulheres e as crianças estariam livres para rir. Tá no livro. Isso é uma história do livro, uma história que ele conta. E aí eu fico pensando assim, em termos da mulher, né? Claro, é maravilhoso que a gente tenha a liberdade de rir, mas também, por outro lado, coloca essa posição de que tudo bem uma mulher se fragilizar e cair no chão e praticar. Agora, esse livro, então, ele traz histórias, vamos dizer assim, verídicas, reais, de mulheres, e também traz contos, é isso? Exatamente, traz contos. Então, tudo que ele traz de uma forma poética em forma de conto, né? A própria história da Isadora que eu falei tá numa escrita curta, assim, de contos. São várias escritas, assim. Às vezes uma história que cabe numa meia página. Então, né? quer dizer, é um livro simples, Crônicas, né? Crônicas. São Um crônicas. livro mais simples de ler, uma leitura mais rápida, que é bacana, de repente, você está num momento ali que não está afim, ou já está lendo um outro livro, e aí, de repente, esse é um livro mais, entre aspas, né, de uma leitura mais dinâmica, mais tranquila, vamos dizer assim. Gente, eu quero agradecer muito as dicas de vocês, livros fabulosos, fantásticos, tudo a ver, de repente você está lendo um livro, e aí seu filho está lendo esse livro aí, e aí o outro amigo, enfim... Dá para todo mundo ler e compartilhar e entrelaçar essas histórias e falar um pouco de vida, trazer essas histórias do livro para a vida. Eu acho isso muito bacana. Por isso que eu sempre faço essas perguntas que deixam saia justa, vocês com saia justa, mas é legal, porque essa é a ideia. Muitíssimo obrigada e sucesso. Voltem sempre. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos felizes, paz do eu e até lá. Sombra Boa não tinha e-mail. Escreveu um bilhete.
Maria me espera debaixo do engazeiro quando a lua estiver harta. Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela atravessou a cozinha num átimo. Maria leu e sorriu. E quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeitos de abril.